vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. As gays, as bi, as trans e sapatão, tão tudo organizada pra fazer revolução. As gays, as bi, as trans e sapatão, tão tudo organizada pra fazer revolução. A nossa dedicatória, aliás, a esse lindo companheiro que a gente tem tanta vontade de abraçar e estar junto, porque a luta também é feita de afetos. E você, Jean, é isso, meu camarada. Obrigado a você. Arrasa, bicha! Bicha não, dona bicha. Bom, boa noite a todas e todos vocês. Quero agradecer a presença de cada um e cada uma dos pré-candidatos, os meus companheiros e companheiras aqui de mesa, a Raquel, João, Renato, Cecília, Ari de novo, ó, Ailton, chamada Ailton, Ari também, mas Ailton, que é mestre de cerimônia, e Luísa, Heloísa, não é isso? Luísa, perdão, são muitos nomes. Quero agradecer muito a vocês, a todas vocês, a oportunidade de participar desse evento, dessa conversa, na verdade, do lançamento dessas pré-candidaturas LGBTs. E enquanto eu vi as falas aqui, não tenho muito a acrescentar para as falas que me antecederam. Falar por último é uma merda, porque é péssimo, você não tem nada mais para acrescentar, as pessoas estão cansadas, enfim. Mas enquanto eu via as falas, assim, o Renato Roseno fez um discurso muito lindo, e citando um compositor que eu gosto muito, que é o Belchior, com o qual eu me identifico bastante. E ele me fez retroceder na memória, assim, né? Enquanto ele falava. E eu nasci no que os economistas hoje definem como abaixo da linha da pobreza, né? Na mais extrema miséria. Desde que eu me entendo por gente, assim, que eu me entendi por gente, a gente vivia em extrema dificuldade, passávamos fome, não tínhamos casa para morar, vivíamos de casa em casa, precária, cada uma mais precária que a outra, com um pai que tinha problemas com alcoolismo, que nunca se firmou em nenhum emprego, nos subempregos que ele ocupava não se firmava nenhum por causa do abuso de álcool. E uma mãe com muitos filhos, como a maioria das mães pobres nordestinas, que tem muitos filhos um atrás do outro, tendo que dar conta da existência dessas pessoas. E aos 10 anos eu tive que ir para as ruas trabalhar, vender junto com meus irmãos, com meu irmão George, para ajudar em casa. Então, a Igreja Católica, ela cumpriu uma função na minha vida que foi, primeiro, politizar a minha existência. Foi o movimento pastoral, foi a comunidade eclesial de base. E a pastoral da juventude do meio popular também, as duas. Que politizou, foi a Igreja Católica, foi a comunidade eclesial da Baixa da Candeia que politizou minha existência, que me deu a noção de que aquele sofrimento que eu passava junto com a minha família não era graça divina, não era natural, não era vontade de Deus. Aquilo era uma injustiça tecida em relações humanas e que precisava ser enfrentada. Aquela injustiça que vitimava a gente precisava ser enfrentada. Então a igreja ela me deu essa noção, a noção de injustiça e a vontade de lutar por justiça. Me deu empatia com a luta dos camponeses, com a luta dos negros e negras, com a infância abandonada, com a luta das mulheres. Mas a Igreja Católica silenciava sobre um aspecto da minha vida que era muito importante para mim. Como todos os pré-adolescentes, eu era um pré-adolescente que também me interessava afetivamente pelos meus colegas.
Mas ao contrário dos pré-adolescentes heterossexuais, que podiam abertamente falar do seu interesse pelos seus colegas, os meninos pelas meninas, as meninas pelos meninos, eu, ao contrário, não podia dizer isso. Eu não podia falar do meu interesse pelos meninos. Porque aos 6 anos de idade, quando eu fui comprar pão, eu ouvi o primeiro insulto na minha vida. Viado. Você é viado ou você é estudado? Foi o que disseram para mim. Então eu já tinha uma noção de que eu não deveria ser viado, embora quando eu tivesse ouvido esse insulto, eu não soubesse o que significava ser viado. Não sabia, mas eu sabia que não deveria ser aquilo. Então, com 12, 13 anos, os afetos estavam aflorando e eu sabia que eu não podia dizer do meu afeto. Ao contrário do meu irmão George, que podia falar das namoradas dele, eu não podia falar dos meninos que eu me interessava. Porque o mundo ao qual eu pertenço e pertencia interditava esse afeto. Não havia representação no mundo desse afeto. Eu não via na telenovela, eu não via no livro didático, eu não via nos romances, eu não via na publicidade. Então, além de todo o sofrimento da pobreza, da miséria, de ser filho de um alcoólatra, de ter uma mãe empregada doméstica e de trabalhar nas ruas, ouvindo e sendo vulnerável a toda sorte de abuso, eu ainda era vítima de uma violência específica, que era a violência por causa da minha orientação sexual. Então, essa história de vida que eu atravessei, que me constitui, ela é responsável pelas escolhas que eu fiz na vida adulta. Então eu escolhi ser jornalista porque eu queria enfrentar as injustiças do mundo. Eu me tornei professor universitário porque eu queria enfrentar as injustiças do mundo. E eu me tornei representante eleito porque eu queria lutar contra as injustiças do mundo. Então a minha luta pelos direitos humanos, compreendidos como os direitos políticos, os direitos econômicos, os direitos culturais, os direitos sociais, os direitos ambientais, os direitos sexuais e reprodutivos, tem a ver com essa história de vida. Eu poderia ter me tornado mais uma pessoa que depois que faz a mobilidade social, se esquece que foi prego, se torna martelo e esquece que foi prego. Alguém completamente identificado com a classe que não é de onde eu vim. Já que estava tudo resolvido na minha vida, me tornei um jornalista de prestígio, ganhei dinheiro num reality show, publiquei um livro. Antes de entrar no reality show já havia publicado meu primeiro livro. Eu poderia simplesmente me identificar com a burguesia, me identificar com a classe média e cagar para os pobres e cagar para os oprimidos. Afinal de contas já tinha feito a mobilidade, por que eu teria que me interessar por essas pessoas? Mas eu não sou feito dessa substância. Para mim, a minha vida não está em paz, a minha vida não é uma vida plena se há gente passando fome como eu passei. E passar fome não é o intervalo entre duas refeições. Passar fome é a falta de perspectiva de comida por dias. Você não tem certeza de que você vai comer. Até mesmo a minha luta em ter incorporado na minha agenda, nessa agenda ampla de direitos humanos, a legalização e a regulamentação da maconha tem a ver com a experiência dolorosa de ter sido filho de um alcoólatra. Meu pai era alguém que abusava do consumo de álcool. Há muita gente que consome álcool e faz uso recreativo de álcool, mas não se torna alcoólatra. Meu pai abusava do álcool. E felizmente meu pai abusava de uma droga legal. Porque se ele abusasse de uma droga ilegal, sendo um homem preto, de pele preta como ele era, ele não teria morrido no hospital. Ele teria morrido na cadeia. Porque é esse o lugar para onde vão as pessoas que fazem uso abusivo de drogas ilícitas. E, portanto, a legalização e a regulamentação implica contra a algo que já acontece hoje, que é a liberação total das drogas ilícitas, onde qualquer pessoa pode comprar a hora que quiser, e não importa a idade. Se a gente legaliza e regulamenta, a gente impede que isso aconteça, a gente permite que as pessoas que fazem uso abusivo sejam tratadas como doentes, e a gente, ao mesmo tempo, quebra o tráfico de drogas e todos os crimes. Então, toda a minha luta hoje é uma luta coerente com essa história de vida. E é óbvio que essa luta não podia abrir mão jamais da posição de sujeito que eu ocupo em função da minha orientação sexual. E não basta eu ser um ativista dos direitos das pessoas à sua orientação sexual. Eu tenho que ser sensível a uma outra letra da sopa de letra da qual eu faço parte, que é a letra T, que reúne transexuais, transgêneros, travestis. Porque, ao contrário de nós homossexuais,
né, lésbicas e gays, que podemos, durante um tempo das nossas vidas, para nos proteger da violência, trancafiar nossa orientação no armário, mentir sobre ela, as pessoas transexuais não podem fazer isso. A identidade grita nelas. Elas, para usar uma metáfora de um romance chamado Tarântula, que foi adaptado por Almodóvar num filme chamado A Pele que Habito, essas pessoas habitam uma pele que não lhes cabe. Uma pele que pode parecer folgada ou apertada demais. E, portanto, elas são capazes de todo tipo de ruptura para afirmar essa identidade. Ninguém põe silicone industrial no corpo porque quer e gosta e acha bonito. Coloca porque é imperativa a sua identidade de gênero. Porque é algo que grita dentro de si e ela precisa colocar. Então a minha luta não poderia se contentar em defender os direitos de gays e lésbicas tão somente, mas também incluir o segmento T. A minha luta ampla por direitos humanos não podia jamais elidir essa dimensão. E por isso eu digo com orgulho que eu sou sim um ativista LGBT. E todas as acusações feitas contra mim de que eu sou um deputado de uma causa só, são acusações homofóbicas, porque as pessoas sabem que é mentira. Elas sabem que eu não sou um deputado de uma causa só. Elas me acusam para me ver renunciar publicamente a essa causa. Para dizer, não, olha só, eu não defendo só LGBT. Mas elas nunca vão me ver renunciar a essa causa, porque essa é a minha causa de vida. Então, foda-se, eu sou ativista LGBT. Eu estou no meu segundo mandato. Nessa minha segunda eleição, eu fui eleito com 145 mil votos. Fui o sexto mais votado da bancada do Rio, com uma campanha que custou 70 mil reais, ou seja, a mais barata do país. Não sou financiado por nenhum tipo de empresa, não tenho rabo preso com empreiteiros, ninguém financiou minha campanha. Quem financiou minha campanha foram pessoas físicas do país inteiro que doaram o que tinham, de R$1.000 até R$100, para a gente compor esse valor que garantiu a minha eleição. Então, eu, no meu segundo mandato, tendo recebido 3 vezes o prêmio de melhor deputado pelo Congresso em Foco e figurando na lista de personalidades do mundo pela The Economist, ao lado de Barack Obama, de Malala, que é prêmio Nobel da Paz, tendo figurado, sendo essa pessoa reconhecida pela imprensa internacional como alguém de relevância na luta pelos direitos humanos e pela diversidade, sou diuturnamente achincalhado, insultado e difamado no meu país. E as pessoas aceitam de bom grado isso porque as pessoas são homofóbicas, embora elas não queiram admitir. Porque as pessoas acham bonito quando não é com ela. Porque as pessoas são muito progressistas e defendem o direito de gays, desde que não haja gays e lésbicas em suas casas. Porque elas são capazes, sim, de defender direitos de gays e lésbicas e dizer que não quer ter filho gay e ter filho lésbica. Porque elas sentem vergonha de ter filho gay e ter filho lésbica, mesmo sabendo que há alguém como eu, que é bem-sucedido, tendo orgulho da sua orientação sexual. As pessoas aceitam de bom grado a destruição da minha imagem pública, me associando à pedofilia, inventando que eu queria mudar trechos da Bíblia, que eu quero que as crianças mudem compulsoriamente de sexo. As pessoas aceitam esse tipo de mentira e compartilham porque, na verdade, elas estão mordidas de ódio por eu bagunçar o imaginário dela acerca dos gays. Afinal de contas, que desculpa elas vão ter para dizer para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para as pessoas, de que ser gay é errado? Como dizer que ser gay é errado, que ser gay está fadado ao fracasso, se há um deputado federal reconhecido internacionalmente como uma das pessoas que mais defendem a diversidade no mundo? Como dizer que ser gay é errado se há um deputado federal no parlamento com estofo intelectual para enfrentar o conservadorismo? Elas não vão poder dizer, e por isso o que resta para elas é mentir a meu respeito. Por isso é fundamental que nesse país de homofobia não admitida e transfobia não admitida, mesmo na esquerda, é importante nesse país que os candidatos e candidatas LGBTs marquem sim a sua posição. Eles não vão ocupar as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e a Câmara Federal e o Senado para lutar apenas por LGBTs. E ainda que fizessem isso, seria legítimo. Afinal de contas, a Câmara dos Deputados, o Senado, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores estão tomadas de pessoas que lutam por interesses privados, particulares. Então, essas pessoas não têm moral para reclamar de LGBT, que vai lutar apenas por LGBT. Mas nenhum deles nenhum LGBT vai lutar apenas pela comunidade LGBT.
eles vão lutar também por essa comunidade, porque essa comunidade ela tem outras posições de sujeito. A gente não vive apenas dos nossos direitos sexuais. Nós temos direito à educação, nós temos direito à saúde, nós temos direito à mobilidade urbana, nós temos direito à cultura, nós temos direito à organização política. Portanto, a luta pelos direitos de LGBTs é a luta pelo direito de todos e todas. Portanto, os heterossexuais também deveriam se sentir representados pela comunidade LGBT. De ser aceito. Não é, gente. Deem pinta. Botem sua purpurina para fora. Assumam a sua identidade. Nós não temos que ter vergonha disso. Então, hoje, nesse dia especial, aqui na sede do PSOL, visitando a sede pela primeira vez, ao lado dos meus companheiros e companheiras LGBTs, eu quero deixar claro que estarei do lado dessas candidaturas, que farei o possível para que elas aconteçam, para que eles e elas sejam eleitos e eleitas para a Câmara de Vereadores, para que todos nós nos transformemos, sim, numa fortaleza, como metáfora da resistência por um mundo mais justo, por um mundo mais fraterno e um mundo mais humano. Muito obrigado. Então a gente queria... LGBT, eu inclusive, nós costumamos usar o termo homofobia. E a partir das coisas que a gente assiste todo dia, me parece que não há apenas fobia do homossexual. Então, muitas vezes eu acho que há miso, há ódio. Eu penso muito que talvez a palavra mais adequada seria miso-homofobia. Eu não acredito que essas pessoas que quebram lâmpadas na cabeça de alguém porque é homossexual, que batem nas pessoas, que humilham, tenham medo algum de homossexuais. Então, essa reflexão que eu gostaria de ouvi-lo, se de fato é interessante que continuemos a usar essa expressão homofobia, homofóbico, e não miso-homofóbico, porque também há um medo, certamente, mas eu creio que há sobretudo ódio por diversas razões, mas era só isso. Muito obrigado por você existir e me representar. A importância da gente fortalecer essa discussão, é muito importante que o Jean tenha abraçado essa pauta, né, tenha levado essa pauta à frente, porque é uma discussão que nem todo mundo está afim de tocar, e aqui também o João e o Renato têm feito esse papel também, fazendo essa discussão nos espaços de poder, e a gente está também construindo esse debate na periferia, porque é muito importante debater, né, essa questão da violência, né? Tá todo mundo falando de violência, a gente tem gente falando sobre violência, e a nossa aposta também, né, para reduzir essa questão da violência é na legalização, porque a gente entende que esse mercado que hoje é proibido, ele podia estar sendo legalizado, né, e por fim no tráfico, nessa lógica do mercado legal. Boa noite, galera. Eu sou Nonato, sou de Candomblé, sou militante negro, também de direitos humanos e várias outras coisas. O que me leva a vir falar aqui na frente não é nem uma pergunta, mas é dizer que pela primeira vez na história dessa cidade, a gente rompe com racismo institucional ao apresentar uma candidatura, certo? Negra também nessa cidade, quando a nossa vice é uma mulher negra da periferia. Nós estamos rompendo com o silêncio de uma branquitude que todo dia nos mata, que todo dia temos silenciado. Então, para nós, nesse nível de violência, a nossa reação é revolução. Colocar uma candidatura negra, colocar uma mulher negra nessa disputa, para nós, é resistência, companheirada. Não é fácil a Raquel vir aqui e falar para muitos isso soa como mais uma candidatura, mas para nós, da comunidade negra, para nós que somos do Candomblé, isso representa muito, Jean. E para quem vem da periferia, mais ainda. Então é dizer também, Jean, que para nós que iniciamos nesse ano uma jornada de luta, uma jornada de enfrentamento, a nossa Casa de Candomblé ocupou a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Fizemos ouvir olhar, lavando a corrupção, a intolerância e tudo aquilo que significa para nós miséria, ou que tem significado para nós violência e morte. Nós
Nós fizemos também o Ijexá pela democracia. Você, como bom filho de Oxum, sabe como esse orixá representa tudo para as mulheres, para as Yaolodês. Então, para nós vamos continuar. Tem muita coisa vindo aí e para nós um passo é necessário. Essas candidaturas que se apresentam é um marco, é um rompimento do silêncio. Para nós não é só questão de voto. Para nós é um processo que se inicia com a revolução silenciosa das periferias. Eu me chamo Marislanda Mota, sou professora de ensino básico daqui de Fortaleza, da rede privada, e eu achei necessária essa fala, até para ampliar o espaço para as mulheres. Eu me deparo todos os dias, falo sobre política com os meus alunos em sala de aula, sou professora de história, e eu me deparo com alunos meus, alunos e alunas dizendo que vão votar no Bolsonaro em 2018. Eu queria, Jean, que você comentasse, você como professor, como agir diante dessa situação sem rechaçar, sem tirar o direito desses alunos, dessas alunas de expressar suas vontades e tentar, de forma democrática e de forma até conciliadora, trazer esses alunos para uma realidade diferente, mostrar para eles quais são os riscos de apoiar e de desenvolver essa ideologia conservadora que a gente vê em possíveis candidatos como Bolsonaro. Então eu queria que como professor você comentasse isso. Eu queria agradecer o espaço, eu queria também dizer que professores e professoras é uma missão debater sobre isso em sala de aula. É uma missão que nós temos de não calar esses alunos que querem votar no Bolsonaro, de defender o direito deles de expressar essa opinião, mas de mostrar para eles os riscos que isso pode oferecer para nós, para a nossa sociedade. Vamos passar aqui para o Jean. Vamos lá, eu fui pedindo a ver as perguntas agora, vieram questões. Vou começar por essa última. Eu acho, Marislândia, que você já deu a resposta. Eu sou educador, eu nunca dei aula para educação infantil, para o ensino fundamental, tampouco para o ensino médio, eu sempre fui professor do ensino superior. Então, talvez eu não seja a pessoa para recomendar práticas pedagógicas de como desconstruir o fascismo que tem seduzido os alunos. É uma pergunta difícil, o que fazer? Mas eu acho que você já deu a resposta, porque você já é uma pessoa engajada em mostrar isso para os seus alunos. Essa figura caricata, que me recuso a dizer o nome, e acho que a gente deveria ser menos obcecado por ele, dar menos espaço para ele nos nossos discursos, enche demais a bola, a gente empodera demais nos nossos discursos. Eu acho que a gente deveria começar por aí, primeiro desconstruindo a importância e despersonificando algo que é muito maior, né? A sedução fascista é algo que atravessou a história da humanidade, antes mesmo desse fascínio e desse comportamento ter esse nome, recebeu o nome de fascismo, né? A propensão das pessoas ao autoritarismo, a propensão das pessoas a humilhar outras pessoas, a considerar determinados grupos como inimigos, a querer exterminá-los, isso atravessou a história da humanidade, e a história da humanidade, de certa forma, a luta contra essa dimensão, contra esse lado escuro. Vamos pegar aí a grande metáfora de Star Wars, o lado escuro da força, né? Ou nos esquemas mais simples de bem e de mal. A luta da humanidade sempre foi travar em nós mesmos, dentro de nós mesmos, a luta contra a nossa metade escura, contra a nossa metade maldita. E essa metade maldita, porque o mal é uma estrutura de pensamento que pode acometer qualquer um de nós, essa metade maldita ela tem que ser contida, porque há momentos da história que ela se sobrepõe à outra e ela acaba se tornando hegemonia. Freud, num texto dele, o último texto dele chamado Moisés e o Monoteísmo, eu vou estar mandando de quando eu estou em sala de aula. Uma coisa que me irrita é quando a pessoa não está interessada no debate, ela permanece com uma conversa paralela. Isso me irrita deveras, como professor.
Então não está interessado, simplesmente vai, porque a gente discute, joga semente em quem interessa. Freud, no livro dele, o último livro dele, chamado Moisés e o Monoteísmo, ele faz uma reflexão sobre por que as democracias são exceções e não regra, ao contrário do que a gente pensa. A história da humanidade é marcada por autoritarismos, autocracias, teocracias, ditaduras, e não pela democracia. A democracia são intervalos. E Freud vai se perguntar por que isso? Por que a humanidade tem essa inclinação a esses regimes totalitários, opressores, de pouca liberdade? Freud, porque ele construiu a psicanálise como um campo de saber, como um campo de investigação da cultura, dos comportamentos, ele vai buscar uma explicação para isso no indivíduo, na formação do indivíduo. Está de fato difícil. Ele vai buscar isso no indivíduo, né? Ele vai dizer que nossa formação como sujeito, nessa formação como sujeito, nós não sabemos lidar com a angústia que as múltiplas escolhas produzem em nós. Nós somos angustiados quando nós temos muita escolha para fazer. E nós ficamos angustiados quando nós não queremos assumir as consequências das nossas escolhas erradas, que nós fazemos escolhas erradas. Então nós não queremos assumir a consequência ruim e se culpar por isso. Olha, eu fiz uma escolha errada, eu sou consequente dessa escolha, eu tenho que pagar pela escolha errada que eu fiz. Então, diante dessa angústia, quando nos aparece alguém que dá soluções fáceis para a gente, nos libera dessa culpa, a gente adere com facilidade. Então, se chega alguém e diz para nós, em vez de você escolher, alguém diz faça, você vai lá e adere com muito mais facilidade. Faça. Alguém que lhe obriga, porque você desobriga a assumir a responsabilidade pela escolha. Além disso, quando alguém externaliza aquilo que está em você e diz a culpa não é sua, das suas escolhas, do seu pensamento, da sua ignorância, do fato de você ter renunciado ao conhecimento, a culpa é do diabo que está fora de você, é uma entidade que está fora, você adere com muito mais facilidade. Da mesma maneira que você adere com muito mais facilidade às conquistas que não são frutos do seu trabalho, mas sim providências divinas. Então, por esse motivo, a gente está vivendo no mundo, não é só no Brasil, um momento em que essa metade maldita, esse lado escuro, que é o lado da ignorância, o lado da estupidez, da burrice, da falta de reflexão, essa metade ela está triunfando. E por isso a gente está vendo várias pessoas no nosso país aderindo a essa personalidade fascista que se apresenta como soluções para os problemas. E apresenta soluções muito simples. Quando ele diz bandido bom é bandido morto, ele apresenta uma solução simples. Mas ele não problematiza que bandido é esse. Ele não fala que bandido, por exemplo, é o irmão dele que recebia dinheiro na Assembleia Legislativa de São Paulo sem comparecer lá. Porque isso é banditismo. Receber dinheiro sem comparecer é banditismo. Ele não fala que banditismo era o que Eduardo Cunha praticava, que desviou milhões do erário público, que poderia ser aplicado, por exemplo, na merenda escolar, deixando milhões com fome. Ele não problematiza que o bandido é aquele, por exemplo, que comanda o tráfico internacional de drogas, de apartamentos luxuosos, enquanto os vapores baratos nas favelas estão pagando pato por esse tráfico internacional de drogas. Perceba então que o fascismo, ele trata com coisas simples e as pessoas aderem porque para elas é confortável pensar desse jeito, não refletir profundamente, não compreender que o bandido pode ser ela mesma, que o bandido pode ser o filho dela, o sobrinho dela, o primo dela. Então, a maneira que a gente tem de enfrentar o fascismo e a sedução que ele produz, e as personalidades fascistas produzem, é a gente investir no conhecimento. É você expor contradições, é colocar as pessoas em situações em que provoquem nelas um curto-circuito. Uma certa vez eu fui fazer uma palestra para 300 professores da rede privada de ensino de Minas Gerais sobre diversidade sexual na escola. E quando eu terminei minha palestra, uma professora com cabelo vermelho, assim, de chapa, de chapinha, e usando aparelho nos dentes, ela levantou e falou para mim que achava um absurdo o que eu estava propondo, o que eu estava dizendo, porque nós, seres humanos, não tínhamos o direito de subverter a natureza, porque a natureza era sábia. A natureza é sábia. E ela disse, se Deus deu um corpo para a gente tem que aceitar o corpo que Deus deu. Então não era certo travestis e transexuais fazerem a mudança. E tampouco o SUS poderia oferecer esse serviço, porque ela falou, é uma contradição da parte de vocês, se vocês querem que transexualidade não seja doença, mas vocês querem que o SUS ofereça o serviço de transexualidade. E aí, ela foi aplaudidíssima pela plateia.
quando ela terminou, eu disse: você tem toda a razão. Eu concordo com você. A natureza, a gente devia, de fato, se submeter aos ditames da natureza, às ordens da natureza. Eu até acho, desde que você não alisasse o seu cabelo e usasse cintura creme nele. E tampouco você botasse aparelhos para corrigir seus dentinhos tortos, porque seus dentinhos tortos foram dados pela natureza. Da mesma maneira, as doenças coronárias foram dadas, as atrofias, a natureza dá. Entretanto, a gente está aí usando a cultura para corrigir dentes tortos, pontes de safena para superar as doenças coronárias, a gente está botando lente de contato para corrigir a miopia que a natureza nos deu, a gente está malhando o tempo inteiro para ficar mais próximo daquilo que a gente imagina para nós mesmos, a gente faz tatuagem, a gente alisa o cabelo, a gente faz tudo que a cultura permite, porque nós somos seres culturais, não seres naturais. Naturais são as sociedades das abelhas e das formigas, que são as mesmas do Paleolítico até hoje. Nós somos seres culturais, usamos a cultura para nos transformar. E aí, quando eu disse isso para ela, eu provoquei um curto-circuito nela e em toda a audiência, que foi para casa pensando nisso. E aí, a única maneira da gente vencer a sedução fascista é conhecimento, porque o fascismo, gente, a sedução fascista tem a ver com burrice, não há outra palavra. Burrice. E a gente pode respeitar sim a opinião dos outros, mas há opiniões e opiniões. A opinião de Renato Roseno, que é um acadêmico, é uma opinião a ser respeitada, ouvida. A opinião de um cara na mesa de bar que diz que viado tem que morrer é a opinião dele, mas eu não tenho que ouvir necessariamente, porque ela contraria uma regra, um princípio básico, ético, de que todo ser humano merece vida. Eu não vou aceitar isso. E ninguém reclama de liberdade de expressão, porque eu não vou dar liberdade de expressão. Não mesmo. Então, o respeito à opinião dos nossos alunos tem um limite. Tem um limite. Nós temos que também trabalhar a ética e a empatia com os nossos alunos. Cadê o professor que me perguntou ali, Olinda? Olha, essa palavra, homofobia, ela é muito usada, muito abusada, mas ela é a palavra que a gente conseguiu dar textualidade social a ela, certo? Ela representa um conjunto de atitudes, discursos e práticas em relação à comunidade sexo-diversa, à comunidade LGBT, que é bastante heterogêneo, né? E é óbvio, embora a gente hoje use muito transfobia, quando a gente fala em homofobia, a gente está considerando esse conjunto de atitudes, práticas, discursos e sensações e sentimentos em relação a essa comunidade toda. Gays, lésbicas, travestis, transexuais e transgênero. Então, eu acho que a batalha cultural para afirmar uma nova palavra vai ser uma batalha longa de novo. Então, nós já temos essa palavra. Nós podemos problematizá-la, aprofundá-la, mas nós já temos ela. E homofobia, ela foi pensada a princípio como uma fobia, porque ela representa as aversões, os sentimentos de repulsa, de nojo, de ódio, que a ampla maioria das pessoas tem em relação aos modos de vida homossexuais e às pessoas transexuais, certo? Nem todo mundo que tem esse sentimento passa do sentimento para o discurso, para o discurso de ódio, para o insulto, para a injúria e para a difamação. Nem todo mundo faz isso. Muita gente tem esse incômodo, mas fica para ela. Outros tantos passam para o insulto. E há aqueles que saem do insulto, do discurso, e vão para a prática homofóbica, para a agressão física, para o assassinato. Então, a homofobia, ela trata de um conjunto de atitudes. Nós temos uma homofobia, que a gente pode chamar de homofobia institucional, que é uma homofobia praticada pelas instituições do Estado de Direito. Pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelos os serviços de saúde, os postos de saúde, os hospitais, pelas escolas. Todo lugar onde os homossexuais são discriminados e tratados de maneira discriminatória, há aí uma homofobia institucional. Quando o tecido legislativo não garante a nós, gays, lésbicas e transexuais, os mesmos direitos que os heterossexuais, nós temos uma discriminação jurídica praticada pelo Estado. E aí nós temos esse ambiente mais amplo, cultural, esse ambiente que permite a homofobia mais dura, a homofobia que se expressa no insulto direto, né, e também na violência física.
Então essa palavra, embora eu concorde com você, é a palavra que nós temos. A militância tem tentado emplacar a homo, lesbo, transfobia, ou LGBTfobia. Eu acho que nenhuma das duas dá conta e traz a força e o conjunto de significados que a palavra homofobia ainda encerra. Com todo o respeito às minhas irmãs e irmãos transexuais, homens trans e mulheres trans. Nós somos absolutamente solidários, estamos dando visibilidade à violência específica que se abate sobre a letra T, mas em termos de diálogo com a comunidade heterossexual, a homofobia ainda é uma chave importante para abrir esse diálogo. Uma das expressões da homofobia é a homofobia liberal, a homofobia praticada pelos liberais, sobretudo os liberais na política. E o que é que a homofobia liberal faz? A homofobia liberal quer restringir a prática da homossexualidade e a expressão da homossexualidade à esfera privada. Então, não há problema nenhum em ser gay, desde que seja entre quatro paredes. Jamais reivindicar publicamente a igualdade de direitos. Por isso, Anastasia, que foi governador de Minas Gerais e é atual senador, é bicha e não fala que é bicha. Porque o PSDB pratica homofobia liberal. Os seus homossexuais são homossexuais apenas na esfera do privado, não no espaço público. Porque para os homofóbicos liberais, a reivindicação da igualdade plena de direitos e da expressão pública não pode acontecer. E cada vez que alguém contraria isso, é tratado então como ativista, como militante chato ou como gaysista, que é como as pessoas me tratam. Inclusive a comparação que é feita nesses jornalecos aí, me comparando a aquele sujeito que eu me recuso a dizer o nome, dizendo que eu sou o outro lado da moeda dele, é uma prática da homofobia liberal. Na verdade, o que essas pessoas não querem, o que elas não admitem, é a reivindicação de igualdade de direito que eu faço. Então eles querem me banir do espaço público, me comparando com um fascista que não está no meu nível, que está longe de estar no meu nível, aquele fascista. Primeiro que ele é um ignorante, se ele cair de 4 ele não levanta, é uma cavalgadura. Primeiro lugar. Segundo lugar, ele incita a violência contra a comunidade LGBT, de modo que eu jamais incitaria contra a comunidade de fascistas. Porque nem mesmo os fascistas merecem violência. Eles merecem ser contestados, mas não violência, eu jamais vou me igualar nesse sentido. Então aí eu já aproveitei e já respondi ao nosso colega que fez a pergunta sobre essa comparação que é feita. E o Nonato fez um comentário, que não foi uma pergunta, foi um comentário, e eu concordo com ele, assim, para mim é uma honra o João ter como vice, candidato a vice, uma mulher negra, periférica, do movimento de moradia. Isso é muito significativo porque a pobreza nesse país ela tem gênero e ela tem raça. A pobreza é negra e feminina. São as mulheres que são pobres. São as mulheres que são pobres. E o desenvolvimento sustentável nesse país, ele só vai acontecer se a gente empoderar essas mulheres, se a gente fizer programas de emprego e renda, se a gente aproveitar a criatividade delas, se a gente considerá-las como a energia que vai mover o mundo. Então eu fico muito grato com isso. E aí o povo de santo também tem um papel importante nisso. As religiões de matriz africana são as religiões mais ecológicas que existem, porque os orixás são forças da natureza a serem respeitadas. Todas as forças da natureza, não só aquelas que a gente percebe muito claramente como a água doce, que mata a nossa sede, que fertiliza o nosso solo, mas que também afoga. Não só o mar, de onde a gente retira o peixe e promove as nossas navegações, que é Iemanjá, não só os ventos e as chuvas, mas também a saúde e a doença são forças que também são orixá, né? O Molu representa a saúde e a doença. Então essa religião é uma religião que reconecta o homem com a natureza da qual ele se afastou. As pessoas acham que os bens são duráveis, os bens naturais são duráveis e não são. Por isso a gente fala em ecossocialismo, a gente fala em desenvolvimento sustentável, porque a água é um bem finito, pode acabar. Por isso devemos respeitar a água, se não como elemento que mata a nossa sede, respeitemos como uma divindade, a água, dona da vida. Ou para citar o orixá, que é o meu orixá, que é o Xum, como a gente canta, Yalode, Yalode, Yao. Yalode, Yalode, Yao. Yalode, Yalode, Yao. Yalode, Yao. Yalodo, Yalode, Yao. Onde mora eu? Areu. Achei. Agradecer ao Jean, a todos e todas que estiveram aqui.